Olá, meu nome é Mariana e eu sou professora de matemática da Associação Crescer Sempre. Nos últimos vídeos, conversamos sobre a presença das figuras planas, os polígonos, em nosso cotidiano nas obras de Volpe, e um pouco também sobre triângulos. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco mais sobre os polígonos e algumas de suas características. Mas, antes de começar, peço que se você não for inscrito no canal, se inscreva e curta o vídeo. Isso é muito importante para fortalecer o canal. Vamos nessa? Você já olhou para uma colmeia? Essas formas perfeitas que possuem 6 lados são um tipo de polígono, os hexágonos. A bola de futebol da Copa do Mundo de Qatar de 2022 também é formada por polígonos, mas nesse caso são pentágonos, pois possuem 5 lados. Na obra de Alfredo Volpi, artista que já apareceu em nossas aulas, também é possível ver outros polígonos, como quadrados e retângulos, ambos com 4 lados cada um. Como já ouvimos nesse vídeo no vídeo passado, os polígonos recebem nome de acordo com o seu número de lados. Vamos ver alguns exemplos de nomes. Nós temos o triângulo com 3 lados, os quadriláteros com 4 lados, os pentágonos com 5 lados, os hexágonos com 6 lados, e assim por diante. Os elementos de um polígono são os lados, os vértices, os ângulos internos e os ângulos externos. No vídeo anterior, também vimos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Agora vamos conhecer como fazer para encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono. Quando dividimos qualquer polígono em triângulos, conforme podemos observar nas figuras, conseguimos calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. Observando os valores encontrados na tabela, podemos perceber que é possível ter uma fórmula que generalize o somatório dos ângulos internos de um polígono qualquer em função do seu número de lados. Então, para encontrar a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono qualquer, temos a seguinte fórmula. O ângulo interno é igual a 180 graus vezes o número de lados menos 2. Vamos ver alguns exemplos. Para calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, nós fazemos 180 vezes o número de lados, que é 3, menos 2. Então a gente vai ter uma multiplicação entre 180 e o elemento neutro, que vai resultar em 180. Quanto aos quadriláteros, nós faremos 180 vezes 4 menos 2, por causa do número de lados igual a 4. Então vamos ter uma multiplicação entre 180 e 2, resultando em 360 graus. Dentro dos polígonos, podemos construir as diagonais, que são segmentos de retas que conectam 2 vértices que não são consecutivos. O triângulo não possui diagonais, pois todos os seus vértices são consecutivos. Já os quadrados e os retângulos possuem 2 diagonais, e assim por diante. Percebe que quanto maior a quantidade de lados, maior a quantidade de diagonais? Para determinar a quantidade de diagonais dos polígonos, precisamos começar identificando quantos lados ele possui, definir um vértice e verificar com quantos outros vértices não consecutivos conseguimos conectá-lo, ou seja, vamos construir as diagonais. No quadrado, definimos o ponto A, traçamos uma única diagonal possível desse ponto. Já no pentágono, podemos traçar 2 diagonais do ponto A, e no hexágono 3. Veja o que ocorre com as outras figuras. Observando os valores encontrados de diagonais de um único vértice em relação aos lados, vemos que elas são 3 unidades menores que os números de lados dos polígonos, ou seja, o número de diagonais por vértice vai ser igual ao número de lados menos 3. Mas essa quantidade de diagonais tem origem em um único vértice, e os outros precisam ser considerados também. Então, para fazer esse cálculo, nós podemos fazer da seguinte maneira. O D é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, sendo o n o número de lados do polígono e o D o número total de diagonais. Para calcular todas as diagonais, consideramos a quantidade de lados ou vértices, que são iguais, e precisamos multiplicar a quantidade de diagonais geradas por cada um deles. Portanto, fazemos n vezes n menos 3. Partindo do vértice A, temos a diagonal AC, e partindo de C, temos a CA. Aplicando n vezes n menos 3, essas diagonais serão consideradas 2 vezes, portanto, vamos dividir por 2. Hoje falamos um pouco sobre polígonos e algumas de suas características.
Ainda precisamos falar sobre o cálculo das áreas dessas figuras planas, mas para isso precisamos conhecer um pouco sobre o teorema muito importante. Não deixe de acompanhar nossa próxima aula. Até!